Queridos, nós vamos passar agora para o último momento de perguntas. E depois, já está tarde, então eu vou pedir para os irmãos serem objetivos. Está tarde não, está cedo, 9h30 ainda. E a galera do Twitter está lá esperando a gente, ainda até mais tarde, então tranquilo. Mas sejam objetivos e ainda a gente tem mais um momento para ouvir um pouquinho mais o Thiago Viana e ao final das perguntas, ok? Por favor, apresentem. Boa noite. Tá ligado? Tá. Meu nome é Marcelo, da Igreja de Nazaré. Peraí, Marcelo. Fala pro senhor mesmo. Olá, Marcelo. Só. E como seria hoje o Thiago e Viana sem a música? Um minuto de silêncio. Puxa, eu ia fazer muita. Sabe que eu já pensei em absurdos? Isso é um absurdo que você está falando. Mas eu já pensei em um outro absurdo. Se eu sofresse um acidente e perdesse um braço, eu já cheguei a pensar nisso. Ou perdesse um dedo. Eu acho que eu ia continuar fazendo música de algum outro jeito, né? Daí eu já comecei me imaginando sem um dedo ou sem um braço. Eu já me imaginei tentando tocar o violão com uma mão só e querer fazer alguma coisa. Então assim, é muito difícil, né? Acho que só se eu ficar muito mal mesmo. Mas são coisas que a gente pensa, né? Às vezes a gente pensa nos absurdos, né? Puxa, se eu perder a pessoa que eu mais gosto, como que eu vou ficar? Né? Eu costumo falar da minha esposa, a Edna. Levanta um pouquinho. Essa é a Edna, a gente está casado desde 2005. Tem o Vitor, que é o meu enteado. Levanta, toques. Não, levanta. A Raquel já está fingindo que está dormindo, né, Raquel? Você estava falando de amuleto hoje, você viu que cantei uma música que fala de amuleto aqui, viu? Essa é a minha família. E assim, às vezes, obrigado. A Edna é meu braço direito e meu braço esquerdo quando eu saio. Ela faz coisas assim. Muito do que eu estou aqui são detalhes. Se não fosse a Edna, ou uma palavra para fora, Tiago, você precisa descansar um pouco agora. Você chegou às 4 horas, desde as 4 horas você está montando, você está tocando, não vai ficar à noite, você está batido, né? Então assim, a música faria uma falta tremenda. E é isso aí. Tem um senhor ali atrás, levantou a mão. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Cláudio, eu sou da Igreja Presbiteriana de Nova. Tiago, eu tenho uma pergunta, mais uma mudança. Normalmente, assim, quando a gente cria uma coisa, a gente tem que visualizar aquilo, tá? E a minha pergunta para você é a seguinte: alguém já gravou alguma das suas composições e já o resultado foi o que você esperava, o que você tinha imaginado? Como que é isso? Eu não lembro de música, né? Mas tem mais perguntar. Às vezes quando a gente vai gravar, a gente não tem o resultado que a gente queria também. Então a gente não é muito diferente das pessoas que vão gravar a música da gente. Há pessoas que são muito criteriosas, né? Elas perguntam e falam: Tiago, eu quero gravar, mas antes eu vou mostrar o arranjo, se você aprovar. E tem outras não. Por exemplo, o caso da Shirley Spindler, que é de Jundiaí, e ela canta MPB e tal, e tem acho que 2 discos com música cristã. E ela gravou uma música minha chamada... Tem que tocar a música para lembrar. Bom, não vou lembrar. Mas ela gravou e assim, mudou os acordes, assim, ficou um negócio mais jazzístico. Zoou, não? Então assim, eu tive algumas surpresas, né?
E a gente sempre tem que aprender, sempre tem que aprender, né? Então, no caso, foi a minha única música gravada, né? Já houve pessoas que já pediram para gravar, mas a coisa não foi feita porque não deu certo, faltou dinheiro para a pessoa agendar o estúdio, para pagar músico. Mas assim, as pessoas têm um desejo, né? E eu não cobro muita coisa, não. As pessoas chegam e perguntam: olha, quanto que você cobra? Eu não sei, quanto você acha? Porque existe um padrão, né? Mas também, se não puder pagar, grava do mesmo jeito. Isso é uma questão da pessoa, dela poder ajudar a gente também a continuar fazendo outras coisas, né? Quem sabe um dia eu vou poder gravar uma música dela, e a gente nunca pode se enxergar independente das pessoas, mesmo no meio cristão. Isso acontece muito. Eu tenho mais 2 músicas que eu queria fazer aqui, viu? Tiago, sou o Sandro, aqui de Santa Bárbara. Sandro, prazer. Agora oficial. Viu, eu queria saber, você comentou sobre eventos que você teve com o João Alexandre, depois de cantar em um restaurante. Você faz vários eventos ou participa de momentos que não são dentro de igreja, não são nenhuma etiqueta evangélica, cristã, gospel. Participa. E você coloca suas músicas também? Coloco. Coloco. Como que é? Você falou, Gilberto Gil, perguntou sobre outros compositores, a Distoa, que é... Não, porque eu escolho músicas que não tem essa linguagem, então, de evangeliquez, né? Essa linguagem. Então, assim, eu já tenho algumas boas cartas na manga que eu posso usar, e às vezes tem gente que pergunta, né? Mas, assim, eu tenho feito muito pouco. Eu me aventurei a trabalhar com uma compositora de artistas novos. Tem uma cantora nova chamada Cláudia Nasser. Ela está no 4º disco dela. Já tocou na Nova FM e tal. E ela lançou um disco em que das 12 músicas, 9 eu sou compositor com ela, das canções dela, né? Então, assim, eu não faço só isso, eu não toco só em eventos, né? Festa de aniversário eu toco. E o bom é que eu posso montar um repertório. Esse é o começo da conversa, né? Se o cara pede cantar, toca, desculpa, contrata outra pessoa, porque eu faço o meu repertório. Mas desde 2008 eu tenho feito parcerias também com alguns artistas. A Cláudia é a primeira, e virou um trabalho muito legal e que me deu uma leve projeção aí para um outro universo que eu quero começar a entrar também, que é o universo da MPB, a música mesmo, e daí a gente de alguma forma fazer diferença. Quem mais? Tiago, sou Arthur, prazer conhecer você, viu? Tiago, falamos um pouquinho agora sobre os hinos. Eu creio que os hinos são um exemplo assim, bem claro de uma coisa que não foi composta na nossa época, para a nossa geração. E também é totalmente diferente do nosso contexto. Até muitas igrejas acabam tendo dificuldade de cantar esses hinos justamente por causa da música. Enfim, se for possível, eu queria que você desse um exemplo de um hino, por exemplo, binário mesmo, hinos antigos. Um estilo diferente, uma roupagem nova. Você tem para compartilhar com a gente? Eu sempre, o hino que marcou minha vida é o Grata Memória, esse hino. E eu toco do meu jeito. Ele tem uma melodia característica, não é uma melodia essencialmente uma divisão rítmica brasileira. Então, assim, transformar isso num samba, acho que seria forçar um pouco a amizade. Mas eu gosto de tocar muito, mas eu faço um estilo meio folk mesmo, já que eu tenho um violão de corda de aço. Cessaram meus lábios de bendizer.
Então assim, é um hino assim que... Mas foi uma amostra, né? Só essa? Só essa. Eu canto, assim, eu gosto muito, é uma que a gente canta muito também, e as bandas de louvor fazem, que ele vive, posso crer, porque demônio não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A segunda parte, como que diz a segunda parte? Quando ele chegar a hora em que a morte enfrenta ele, não temerá, ter vitória, tem Jesus que vivo está. Eu ouvia muitos hinos, porque eu não ia para... Durante a mensagem, eu tinha vergonha de descer para o cultinho. Então eu ficava ouvindo, né? Algum dia isso deu fruto, né? Eu comecei a tirar uma outra canção que é bem antiga, que eu gravei no meu primeiro disco, é o Satisfação. Ter a Cristo não é seja visto, sou de Jesus, agora eu sinto satisfação não sem fim. Devia a segunda parte daí eu mudei. Se paz real, se gozo na aflição, eu achei o segredo, é Cristo no coração. Então, as coisas que fazem parte da nossa história, como foi o cântico que a gente fez, né? A gente fez um cântico que fala que a gente vai falar das coisas que a gente ouve, né? A gente vai transmitir para os nossos filhos. Eu acho que a herança que a gente recebe é como um presente. Você ganhar um presente e guardar, ou você fala que não gostou e pede para trocar, ou você usa, né? Acho que a nossa herança ela precisa ser como um presente que a gente deve usar, contextualizar com o nosso meio, né? Fazer com alegria, né, Jamon? Porque as músicas estão aí e elas tiveram um significado, marcaram a vida de várias pessoas, e não é o fato de elas serem coisas antigas que não podem ser refeitas, né? A última pergunta, então, para a gente fechar. Ô, Tiago, você é um máximo, eu sou sua fã. Não, nem eu. Na verdade, eu sou mais tímida do que você. Mas, enfim, eu te conheci através do pessoal aqui do Sudeste. Eu, São Paulo, eu morei muitos anos, praticamente a vida inteira no Nordeste. E eu queria saber como é uma relação com o Nordeste. Você vai circular? Como é que é? Porque eu te conheci através de pessoas aqui e eu fico muito assim, pelo menos na minha experiência aqui, por exemplo, muita resistência ao novo, ao tipo de som que você faz. Como é que é? Você vai sempre para o Nordeste, visita as praias, uma pessoa que você conhece? É legal lá, está combinado para conhecer. Obrigado. Eu nunca fui para o Nordeste. Assim, acho que o mais alto que eu fui, acho que foi Vitória do Espírito Santo. Do Nordeste eu fui até Jequié, sul da Bahia, né? Ali perto de Feira de Santana, passei por Feira de Santana. E fui na época ainda do São João. O negócio estava. Mas assim, eu tenho amigos lá. Mas muitas vezes não tem, às vezes, o recurso para levar a gente, porque a viagem é longa. E a gente tem que ir e voltar rápido, porque a gente trabalha aqui. Então assim, algumas pessoas não têm o recurso. São pessoas que gostam, mas talvez não tenham tanta influência na igreja para pedir ajuda para o pessoal da igreja, do conselho, enfim. Coisas que a gente sabe bem, né? Então eu nunca toquei no Nordeste, só no Nordeste sim, só na Bahia, mas eu não subi. Mas enfim.
iria muito feliz para lá, iria mesmo.